Além de viver mais, a população mundial está crescendo rapidamente. Até 2050, segundo a ONU, seremos quase 10 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. E grande parte delas, quase 90%, em grandes centros urbanos. A grande questão é que para atender esse crescimento populacional, a gente vai ter que produzir alimento. E o alimento é produzido quase todo no campo. No Brasil, o agronegócio é visto hoje como um dos grandes vilões do meio ambiente e está no centro das discussões sobre o nosso futuro. Então, a pergunta agora é: como é que a gente vai conseguir alimentar tanta gente e manter o nosso planeta vivo, saudável, hoje e para as próximas gerações? Essa reflexão de onde está o vilão ou onde está a vítima, né? Ela é um pouco difícil, né? Porque a gente criou esse modelo de produção atual baseado naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças principais, né? O grande problema é que esse modelo de produção atual não é adequado para 10 bilhões de pessoas, porque ele extrapola os limites do planeta. Então, não é uma conta ideológica, uma conta conceitual, é uma conta física. E o planeta não comporta a poluição e os danos ambientais que as escolhas que a gente fez para chegar aqui atendam 10 bilhões. Eu não gosto muito desse conceito de vilão, porque nesse conceito de vilão e mocinho é um pouco complicado. E a gente procura sempre buscar respostas e olhar para frente. O desafio de balancear a demanda crescente com a produção sustentável é real. Nós precisamos desenvolver cada vez mais tecnologias que ampliem a sustentabilidade, reduzam o impacto da produção e comercialização de alimentos. É possível, sim. Para isso, nós temos que utilizar as áreas que já estão abertas, que estão hoje sendo subutilizadas e que podem ser convertidas em área extremamente produtiva com técnicas que vão reduzir o impacto ambiental. Quanto antes a gente fizer alternações importantes e profundas na forma com que a gente utiliza os recursos para produzir, menor vai ser o impacto que esse modelo vai causar e mais tempo a gente vai ter para fazer essas reformas. E essas lições, elas infelizmente a gente não vai conseguir tirar do passado. Nós vamos ter que inventar um futuro novo para a agricultura. Ampliar a sustentabilidade na cadeia do agronegócio é uma tarefa de todos nós, inclusive do consumidor. Um consumidor consciente que faça escolhas que favoreçam a aplicação de técnicas mais sustentáveis além da cadeia, as instituições governamentais com seu papel de fiscalização e de definição de políticas, as instituições financeiras sendo criteriosas sobre os projetos que financiam e os clientes que financiam. Então é uma tarefa da sociedade e que certamente a gente não vai atingir os nossos objetivos se algum desses players, algum deles falharem. Esse caminho possível da sustentabilidade existe. Para isso é preciso haver convergências entre governos, entre iniciativa privada, entre a sociedade civil, criando processos financeiros viáveis e principalmente mostrando que essas ações elas têm um retorno do investimento, elas acabam gerando esse dividendo que é esse saldo para o futuro. Realmente, a população está aumentando, a vida das pessoas melhorou, a gente tem um monte de comodidade que a gente não tinha antes. Mas a gente vê, por exemplo, soluções de negócios que produzem alimento, que não necessariamente são alimentos, mas que prometem alimentar as pessoas e às vezes são produtos sintéticos. Não é alimento de verdade para responder essa demanda que vai crescer de alimentos. Com as novas tecnologias agrícolas, com a agricultura de escala, a oferta de alimentos ela consegue suprir a demanda da população. A grande questão é a logística, como que isso chega a todas as populações. Muitas vezes os países que produzem estão muito distantes dos países que necessitam, principalmente os países mais pobres. Mesmo no próprio Brasil, que é um grande produtor agrícola, a gente vê essa disparidade de não chegar às áreas mais pobres toda a riqueza de alimentos que nós temos. O
agricultor hoje ele é principalmente um conversor. Então ele olha para um lado, né, para um cardápio, que é o cardápio da tecnologia que está sendo oferecida para ele. O que existe disponível, o que está sendo financiado, né? E ele olha um outro cardápio, o que querem comprar de mim. A maior parte dos agricultores não vende diretamente para o consumidor final. Passa por uma indústria ou por alguém que vai agregar valor, vai processar esse produto, vai transportar, armazenar e depois ele vai chegar no consumidor final. A mudança real, ela não parte do campo, porque o campo é um elemento de conversão de dois mundos muito maiores do que esses, né? Do mundo das empresas de como as políticas públicas fomentam a geração de novas tecnologias, de novos saberes, de novos sistemas de produção e de um outro mundo que forma a opinião e os hábitos de consumo das pessoas. O principal ponto de relacionamento entre a cidade e o campo é o consumo de alimentos, né? A gente já começar a mudar nossas práticas de consumo, pouco a pouco vão afetando a realidade do campo. Cada produto é único, então as imperfeições dos produtos, o tamanho dos produtos, às vezes fazem com que o produtor interprete de que aquele produto não vai ser útil. Ninguém vai querer comprar, de repente, uma maçãzinha menor, ou um produto que tem uma imperfeição. Então, nós temos um programa chamado Únicos, que faz com que esse produto que seria descartado já logo na lavoura, por um entendimento do agricultor de que aquilo ali não seria adquirido por um supermercado, possa ser vendido com desconto. E aí a gente insere também um processo de educação para o consumidor, porque quando você fala, por exemplo, de alimentação orgânica, você está falando de alimentos que são saudáveis, mas que podem ter imperfeição. Você acrescenta isso como um valor a um produto que tem um nutriente tanto quanto um outro que é perfeitamente, né, tem uma estética aceitável. O modelo social de concentração nos grandes centros urbanos define como a produção agrícola vai atender essa demanda. Tem coisas das quais nós queremos mais. Nós queremos mais educação, mais saúde, mas tem muitas coisas, e essa é a maior dificuldade, das quais nós queremos e nós precisamos menos. Nós precisamos de menos agrotóxicos, nós precisamos de menos alimentos ultraprocessados e é muito mais fácil, do ponto de vista privado e governamental, atingir os objetivos referentes a eu quero mais do que os objetivos referentes a eu quero menos. A gente olhar para o que a gente tem hoje, como é produzido, por quem é produzido, como é distribuído. Então tem um problema muito grande de desperdício, de injustiças diversas, que essa é a grande questão que precisa ser enfrentada, né? Não é uma questão muito simplesmente alimentar 10 bilhões de pessoas. É como, com que tipo de alimento, com que impacto no planeta Terra e de que maneira que os agricultores familiares vão ser inclusos nesse processo, né? Muitas pessoas vêm para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. O problema é que as cidades produzem muito pouca comida. Quase todo o alimento que a gente encontra nos supermercados, feiras, nos restaurantes, são produzidos no campo e percorrem uma longa trajetória até chegar ao nosso prato. Agronegócio é a soma de todas as cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade rural, agrícola, pecuária ou florestal. E uma cadeia produtiva, por sua vez, é a soma das ações e atores que começam na prancheta do cientista, está desenvolvendo uma variedade nova, uma semente nova, novas técnicas de cultivo, e termina na gôndola do supermercado, passando pelos insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, corretivos, serviços, crédito, assistência técnica, seguro. Vem a atividade propriamente dita do campo, plantio, a colheita e depois vem armazenagem, industrialização, embalagem e distribuição. Tudo isso é uma cadeia produtiva. Quando a gente vê uma hortaliça nas gôndolas, a gente não imagina o tanto que essa hortaliça andou, entre aspas, para chegar até onde ela está própria para venda para o consumidor. Aqui, do alto desse prédio aqui, né, em São Paulo, no meio desse monte de arranha-céus que a gente está vendo aqui no fundo, na verdade o papel das pessoas que vivem aqui, do que acontece no campo, é extremamente relevante.
a forma que as pessoas se alimentam, as escolhas que as pessoas fazem no supermercado, isso tem impacto que se desdobra ao longo da cadeia. Então tem um papel do consumidor, né, que é muito intrínseco de quem está na cidade, e tem uma dependência de quem está aqui na cidade e da natureza. Eu acho que o primeiro passo para uma pessoa que está na cidade e não tem muita relação com o campo, não sabe muito bem de onde vêm os alimentos, a primeira coisa que ela precisa fazer é se informar. Afinal de contas, a gente come, a gente põe para dentro da gente, né, o alimento. Faz diferença você saber de onde vem, como foi produzido. Toda vez que você compra um produto, você está patrocinando algo. E é sempre bom saber aonde e como e para quem você está financiando. A rastreabilidade aparentemente complexa, ela é basicamente você disponibilizar para o cliente aquilo que você já faz. Então, eu dou visibilidade para todo o meu processo de distribuição de alimentos. Aqui a gente já tem feito, por exemplo, com suínos, então você consegue verificar, por exemplo, na embalagem do produto, através de um QR Code, onde aquele animal nasceu, como ele foi vacinado, por onde ele passou, como ele foi abatido, até chegar aqui. Rastreabilidade se transformou em algo vital e necessário para que as pessoas possam ter o conhecimento de onde aquele produto foi feito. Essas mudanças, elas não podem ser cobradas do campo, então elas têm que ser cobradas daquilo que sustenta, por um lado, a tecnologia, né, que são as empresas, né, então vamos olhar quem que são os donos das empresas, né, quem são os donos dos donos das empresas, né, e aí a gente novamente caminha no sentido das nossas crenças, né, da democracia, do capitalismo, da concentração de poder e de valor que tem nesse lado. E a gente olha por um outro lado no consumo, quais são os processos que fazem as pessoas consumirem aqueles produtos que eles consomem. Como é que é a propaganda envolvida nesse sistema? Como as indústrias que fazem esse processamento entendem os produtos que são colocados lá dentro. Essas mudanças, elas têm que partir de um olhar muito mais amplo e muito superior ao campo para que elas realmente ganhem escala e aconteçam. Cada vez mais as indústrias estão revisando os seus processos de produção e agregando cada vez menos químicos a esses produtos, no sentido de que a preservação possa se dar através de um consumo mais curto desse alimento ou com sistemas de preservação desse alimento por temperatura mais eficientes. Mas fundamental também é que o consumidor seja muito melhor instruído. Então, quanto mais indústrias, organizações, o sistema educativo conseguirem informar e educar desde criança a esse consumidor, melhor vai ser para a sociedade como um todo. Muitas vezes essa mais informação vai trazer desafios para a cadeia alimentícia, mas que eles sejam bem-vindos, porque isso traz, ou seja, melhores condições para a sociedade como um todo. Sustentabilidade não é um conceito que se aplica só ao campo. Sustentabilidade é um conceito que se aplica à nossa existência, no campo ou na cidade. E muitas vezes o mesmo consumidor que demanda por práticas mais sustentáveis no campo não está atento a separar o seu lixo, não necessariamente está demandando do governo que limpe os rios. E a maioria das cidades brasileiras não tem nem tratamento de água. É preciso que essa consciência seja de todos e que as iniciativas sejam não só relativas à produção de alimentos, mas relativo aos hábitos de nós todos, no campo e na cidade. Eu vejo muita propaganda na televisão de produtos que nós devemos levar ao forno micro-ondas para ter uma alimentação familiar, sadia, rápida, gostosa, etc. Eu nunca vi uma propaganda sobre o que você deve fazer com o alumínio ou o plástico no qual esse produto foi utilizado. Se a empresa oferece um bem ao consumidor, essa empresa ela tem que se responsabilizar não só pela qualidade do produto consumido, mas pelo remanescente desse produto. Porque senão ela está se beneficiando pelo fato de oferecer um produto de qualidade e ela está jogando para a sociedade a responsabilidade sobre o remanescente do consumo. Com as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico, especialmente no pós-guerra, o trabalho no campo assumiu as características como a gente conhece hoje, com intenso uso de maquinários e insumos agrícolas.
Esse processo deu origem ao conceito do agronegócio, uma grande cadeia produtiva com vários elos interdependentes. No Brasil, foi nos anos 70 que esse modelo ganhou escala. Eu gosto muito da palavra francesa de sustentabilidade, que é durable, uma agricultura durável. E essa que a gente faz com a exploração muito forte e intensiva dos solos e dos nossos recursos, ela não garante essa durabilidade. Você gasta mais energia para produzir do que a energia que você colhe. Então não fecha o balanço. Pelo fato de nós exportarmos commodities agrícolas por preços competitivos e termos o sucesso que temos no comércio, no mercado mundial, sucesso esse baseado em inovações tecnológicas, isso muitas vezes aparece como sinônimo de o Brasil ser um país inovador. A quantidade de conhecimento embutida numa commodity agrícola ou numa commodity mineral, ela é considerável, mas ela é muito pequena com relação à quantidade de inteligência, de conhecimento, de informação contida nos produtos dos países que são os grandes inovadores. Então, o primeiro problema que nós temos pela frente é que nós nos conformamos com o fato de nós termos uma agricultura eficiente. No entanto, é uma agricultura de baixo valor agregado. Nós estamos vivendo um momento bastante nebuloso, onde parece que subestima-se o que a ciência fez e parece que meio ambiente agora é um palavrão, né? Então, assim, está um negócio bem complicado você garantir essa sustentabilidade com esse discurso que nós estamos ouvindo aí de alguns que estão no governo. Outros estão muito bem centrados. Agora, tem alguns aí que, com todo respeito, são um verdadeiro desastre para o meio ambiente brasileiro. Meio ambiente e agricultura não só podem caminhar juntos, como devem caminhar juntos. Na verdade, eles são intrinsecamente ligados, não tem como separar ou dissociar uma coisa da outra, né? A questão do desmatamento, invariavelmente, vai afetar as produções agrícolas. A questão da perda de biodiversidade afeta o controle de pragas. Então, você tem uma ligação entre produção e meio ambiente extremamente conectada. A Amazônia pode parecer muito longe daqui da onde a gente está, mas na verdade todo o nosso clima, questão de ciclo de chuvas, é regulamentado pelos rios voadores que vêm de lá. Então a gente causar um impacto na Amazônia vai mudar o nosso próprio meio de vida aqui na cidade de São Paulo. Nós precisamos permitir que emerja no Brasil uma economia do conhecimento da natureza e não uma economia da destruição da natureza, como tem sido praticado até aqui, fundamentalmente na Amazônia e no Cerrado. A gente tem conversado com investidores internacionais que estão de olho na taxa de desmatamento no Brasil. Então imagina que você é um investidor que está sentado na Holanda, que está sentado na Inglaterra, que está sentado nos Estados Unidos. Você não está aqui no Brasil, né? Você não sabe direito a dinâmica do desmatamento, você não sabe direito o que está acontecendo, mas você vê a notícia de que o desmatamento cresce, o desmatamento sobe, desmatamento cerrado, desmatamento na Amazônia. Isso para ele é um risco reputacional enorme, especialmente porque hoje o ativismo acionário, ele existe. Então os que compram ação de empresas, eles vão nas assembleias para questionar por que você está investindo na empresa XYZ que está desmatando. Então, isto é uma realidade, né? E nós não estamos mais falando daqueles fundos super específicos que já foram criados com esse fim. Nós estamos falando de grandes casas gestoras hoje que já se preocupam com a questão da sustentabilidade. No modelo de agricultura tradicional, a Revolução Verde, sempre se procurou maximizar a produtividade e a rentabilidade. Porém, a sustentabilidade ficava de lado. O que a gente tem visto é que, gradualmente, começam a surgir novos modelos, novas tecnologias de produção com baixo impacto ambiental que conseguem, sim, unir rentabilidade, produtividade e sustentabilidade. A Fazenda Toca surgiu como um projeto ambicioso de fazer agricultura orgânica em larga escala. A Fazenda é uma fazenda que está com a minha família desde 1970
Em 2008 a gente começou com a ideia de fazer algo sustentável aqui na Fazenda da Toca. A gente se desafiou em converter toda a fazenda, 100% da produção da fazenda, para orgânico. É uma fazenda que tem hoje 2.300 hectares e para a escala de orgânico era um negócio bem desafiador transformar tudo para orgânico. Depois de 10 anos a gente pode dizer que tem um projeto de bastante sucesso. A gente foi a fundo para entender como funciona o agronegócio no Brasil. E entendeu que o agronegócio no Brasil é muito eficiente. Porém, tem esse negócio de que dá para fazer de um jeito de, em vez de tentar controlar a natureza, fazer junto com a natureza. A natureza está trabalhando lá 24 horas, 7 dias por semana e se você consegue ter esse exército natural ali trabalhando a favor do sistema, em vez de você ficar lutando com ele, pode ser um super aliado. Ainda é mais caro produzir organicamente, mas eu vejo que essa curva está chegando perto do convencional. Eu vejo que a tendência é ela chegar perto e até ficar mais barato produzir organicamente. Você pega, por exemplo, todos os biológicos que são usados hoje já na agricultura de larga escala e convencional. A implantação está super grande e crescendo muito, porque os biológicos são mais baratos, mais eficientes que muitos dos controles de pragas químicos. Então, por que não, né, usar? Existem práticas ancestrais também, como agroflorestas, plantas ancestrais que estão voltando e que promovem uma atividade mais ligada ao que a natureza nos traz. Então é uma agricultura mais resiliente e mais sustentável. Então é uma combinação da agricultura de escala, que é focada em precisão, e um novo modelo agrícola muito mais focado em práticas alternativas, que também está chegando muito forte. Principalmente integração lavoura-pecuária, rotação de culturas, focado muito em usar as florestas também para produção. Então a agrofloresta é um conceito que tem surgido muito fortemente ultimamente. Nós temos toda a condição de produzir coisas que vão ter valor agregado por serem feitas no Brasil. Esse valor agregado é entregar água, entregar conservação de biodiversidade, entregar uma série de coisas, além do produto em si, que ele precisa ser bom, não vamos esquecer, né? O produto precisa ser bom, ele precisa entregar aquilo que ele se propõe, né? Precisa chegar num preço competitivo internacionalmente. A gente tem a faca e o queijo na mão, o que a gente precisa é de um olhar estratégico e de uma construção estratégica para isso. O Brasil é um país de vocação agrícola e o agronegócio sustentável tem que ser a nossa marca. Nós temos os melhores recursos naturais, nós temos mão de obra especializada, nós temos tecnologia, nós temos pesquisa, nós temos vontade de ser reconhecidos por um país que contribui para a cadeia de alimentos global sustentavelmente. E a hora é agora. É agora que essa discussão e essa integração da cadeia precisa acontecer para que essa seja a nossa marca, produtor sustentável. Quando a gente implantou a fazenda de café, a gente se certificou com 2 instituições internacionais, a Rainforest Alliance e a UTZ, que veem todo o nosso processo e checam se tudo que a gente está fazendo é sustentável, se está dentro dos padrões. Então você tem algumas restrições para ter o compliance da sustentabilidade, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Nós exportamos para vários países, exportamos para os Estados Unidos, para 4 torrefações de lá, e alguns desses clientes nossos são distribuidores que também repassam os nossos cafés para outros países. A gente está assim, super satisfeito com essa trajetória. Nos 12 anos que a gente começou o nosso plantio de café, a gente conseguiu conquistar esse mercado. E é muito importante esse mercado da exportação, porque ele paga um preço premium e nos permite fazer todos os programas de sustentabilidade que a gente quer. Além de sermos uma potência produtora de alimentos, somos a maior potência ambiental do mundo, né? Então, como conciliar essa produção de alimento com a conservação? Vamos criar valor na floresta, vamos criar orgulho no povo brasileiro de ser a maior potência ambiental do mundo. Então, acho que é um momento chave agora da gente conseguir se projetar mundialmente como essa potência ambiental. Nosso desafio é primeiro mensurar essa biodiversidade, depois precificar e criar os mecanismos aí de comercialização desses serviços ambientais. Os outros países pedem que a gente
faça essa preservação, que a gente não desmate mais, alguém vai pagar essa conta. O produtor rural, ele teria o direito, né? Ele teria o direito de abertura de área dentro da legislação. E como que ele pode ser incentivado a não fazer essa abertura? Então a gente está numa fase agora de encontrar soluções para que esse produtor não se sinta motivado a desmatar, e sim que ele se sinta motivado a preservar. Bom, nós somos uma agroindústria, nós somos uma usina localizada no município de São Manuel dos anos 40. Então, ao longo da nossa história, nós temos focos em 3 produtos. Nós produzimos açúcar, levedura e etanol. E isso é uma história muito interessante, porque nem todo mundo sabe, mas a cana-de-açúcar, basicamente, ela é composta de 3 itens. Ela é água, ela é fibra e ela é açúcar. Quando você extrai esses 3, não sobra nada. Isso, pra gente, é algo muito sustentável para ser feito. Parte do sistema de sustentabilidade são as inovações que a gente busca, e hoje a tecnologia nos dá um apoio muito grande para isso. Uma das práticas que nós temos na nossa empresa hoje é o manejo integrado de pragas. O que é isso? Hoje você tem as pragas no campo e você conhece os inimigos naturais. As vespas são os inimigos naturais. Então, hoje, ao invés de usar defensivo agrícola para resolver esse problema, nós nos utilizamos das vespas. Então nós soltamos uma equipe de drones voando para colocar essas vespas no campo. E no final da linha, você se utiliza muito menos de defensivos agrícolas e muito mais dos processos naturais que acontecem no seu campo. Produção agrícola é uma atividade de risco. É uma indústria a céu aberto que tem um sócio chamado clima que a gente não controla e não conversa com ele. É uma atividade que requer essa disponibilidade de tomar risco. E uma atividade de capital intensivo, que, portanto, depende de instituições financeiras e do recurso financeiro estar disponível. Aquelas pessoas que estão tomando esse risco e se dispondo a providenciar os alimentos para a vida nas cidades, têm um perfil específico e têm demandas específicas, que são bem diferentes das demandas de quem vive na cidade. A gente vive um momento hoje, do ponto de vista de encontrar a viabilidade da sustentabilidade, a gente vive um momento complicado, eu diria assim. Por quê? Porque a gente vive num mundo insustentável e nós já entendemos a necessidade de caminhar para a sustentabilidade. Então nós estamos na transição. Essa transição vai trazer desafios. Às vezes, para ser sustentável, eu posso ter prejuízo? Pode, né? Pode sim. É só a gente pensar em qualquer investimento em inovação. E a gente está acostumado a pensar assim, inovação eu preciso investir. Eu vou investir um tanto e vou ter, às vezes, retorno, às vezes o meu processo de inovação vai dar certo e eu vou ter retorno, às vezes eu vou perder aquele dinheiro, não deu certo aquela inovação, né? Como a gente está nessa transição para a sustentabilidade, muitas vezes pode acontecer de eu inovar, fazer alguma coisa para a sustentabilidade e não ter retorno. Mas às vezes eu tenho. A gestão, ela é em si mesma uma ciência, né? A gente precisa se dedicar sobre ela e achar ali os drivers que vão fazer com que aquela coisa que eu estou fazendo, que pode ser a sustentabilidade, com que ela dê retorno. A sustentabilidade, no primeiro momento, né, ela é vista como um gasto a mais, porque realmente até você se adequar à legislação brasileira, legislação ambiental bastante exigente, legislação trabalhista também, então é vista como um custo alto. Porém, eu já escutei de muitos produtores que fazem parte de cadeias produtivas, de empresas, que todas as exigências que eles tiveram que cumprir, essas adequações, num primeiro momento foram difíceis, alto custo, porém depois eles ganharam em eficiência e isso compensou. E hoje eles são os maiores propagandistas de melhorar as suas práticas agrícolas. Então é um balanço. Claro que inicialmente tem que se investir, mas o ganho em resiliência das fazendas e da produção é muito grande. A minha transição para o agro aconteceu em função do falecimento do meu pai. E aí eu e o meu irmão somos sócios nessas fazendas. Nós herdamos, na época o meu irmão residia fora do Brasil e eu precisei assumir e tocar essas fazendas. Eu cheguei no agro sem nenhum conhecimento, nenhum mesmo, zero. Quando você vem de fora, uma visão externa,
você consegue enxergar pontos e oportunidades que quem está ali no dia a dia não enxerga. Então, pontos de inovação, pontos para pensar no futuro. Eu acho que isso me favoreceu e muito. Eu acho que isso virou até um diferencial. Nós produzimos leite, café e soja, além de outras culturas voltadas para a dieta, que é sorgo, milho, aveia, tifton, mas não são comerciais. Essas produções são para consumo do nosso rebanho. Ser sustentável é um excelente negócio. Tem, primeiro, a questão econômica, e eu resolvo, entre aspas, um problema, que seria um passivo ambiental. Uma empresa não vive sozinha no mundo, ela faz parte de um ecossistema. Esse ecossistema agrícola, no dia de hoje, está sendo moldado por forças muito poderosas. E talvez a maior força a moldar esse ecossistema seja a sustentabilidade. A questão do desmatamento, eu acho que é uma questão criminal. Nós temos a questão do cadastro, que é o CAR, onde tem todas as nossas áreas cadastradas e monitoradas. Se você não tem todas essas certificações, esses cadastros, você não tem acesso nem a crédito rural. Você não consegue fazer um custeio, você não consegue fazer nenhum investimento, nada. O cadastro ambiental rural é uma bela inovação que o novo Código Florestal trouxe, porque ele abre a possibilidade da gente ter um sistema de gerenciamento de informações no Brasil como a gente não tem até então. A gente ter os dados e poder olhar para esses dados e tomar decisões, pensar políticas públicas sobre eles e pensar poder de polícia, por exemplo, né? Pensar a fiscalização, é algo muito importante. No Brasil a gente tem o CAR, o Cadastro de Áreas Rurais, que é uma atividade declaratória, ou seja, o agricultor ele diz onde é a área de produção dele e onde é a APP, por exemplo, a área de preservação permanente. O acompanhamento do ponto que ele fez a declaração da 5 anos, a daqui 20 anos, ela não precisa nem ser mais humana, ou seja, você não precisa ter alguém interpretando, olhando áreas. Na prática, isso vai ser executado totalmente por algoritmos, e esses algoritmos podem gerar o que a gente chama de um alerta para um fiscal ou um órgão competente do governo, que efetivamente vai fazer uma pesquisa com maior acuidade para saber efetivamente o que aconteceu. Então, eu acho que isso é uma mudança de jogo nessa questão do acompanhamento da sustentabilidade. Não há desculpas, seja do poder público, seja dos agricultores, ou seja das entidades, dizer que a gente não consegue acompanhar o desmatamento, porque basicamente a gente consegue acompanhar esse uso do solo, seja para pecuária, agricultura, floresta ou preservação, praticamente em tempo real. O Código Florestal que a gente tem hoje, ele é muito robusto. Ele traz uma força para a nossa questão de preservação muito grande. Mas, por outro lado, existem inconsistências jurídicas que ainda estão sendo discutidas. Por exemplo, o plano de recuperação de áreas, o PRA, ele ainda não foi implementado da forma que deveria ser. Então, existem estados que não possuem ainda. Existe a primeira etapa, que é o cadastro ambiental rural, e a segunda etapa, que é a solução dos problemas que foram identificados nesse cadastro. E ainda não chegou, a gente não chegou nessa etapa. Só que o tempo já está passando, né? Então, essas questões ainda estão em discussão. Eu tive na Irlanda, num Congresso Mundial de Pecuária Sustentável, onde se reúnem as mesas dos países, e percebi que cada país tem o seu problema em relação à pecuária sustentável. Quando eu tentei explicar essa dificuldade no Brasil de você regularizar uma propriedade, eles tiveram muita dificuldade de entender. Porque lá eles compram a fazenda, ela já vem regularizada, ambientalmente regularizada, está tudo certo. E aqui, às vezes, a pessoa fica 10, 15 anos tentando regularizar uma fazenda e não consegue. O Código Florestal é de difícil aplicação, implementação. E a gente precisava também, para ter uma pecuária sustentável, ser mais pragmático, o governo precisa priorizar essa questão da regularização ambiental. No Brasil hoje, se eu tenho uma área coberta com vegetação natural, seja uma floresta, um cerrado, ela tem um valor muito menor do que se essa mesma área estiver ocupada por qualquer uso agrícola, mesmo um uso agrícola muito pouco eficiente como a pecuária. Esses dois negócios são negócios completamente diferentes um do outro. Um deles visa a valorização imobiliária e a outra é quem produz alimentos. As áreas que são expandidas, elas são responsáveis por uma quantidade muito pequena da produção agropecuária, com muito pouca eficiência. Então a gente não encontra nenhum argumento, pelo menos olhando o volume de produção que a gente produz ou que
é previsto que seja necessário produzir para os próximos 30, 40 anos, dá necessidade de novas áreas. Se a gente ocupar de uma forma eficiente as áreas que já existem, a gente consegue produzir a quantidade de alimentos que o Brasil consome e que o Brasil exporta, com uma previsão aí pelo menos até 2050. As abelhas são as grandes polinizadoras do nosso planeta. Para você ter uma ideia, 60% das plantas cultivadas para alimentação no Brasil são polinizados pelas abelhas. Além da produção do mel, alimentação, para os medicamentos. O que a gente tem visto, no entanto, é uma extinção em massa das abelhas em várias regiões do mundo. E isso tem a ver, em parte, com o uso indiscriminado dos agrotóxicos. O que existe hoje, em uma tendência mundial, é que você utilize produtos biológicos juntos com os produtos químicos. Quer dizer, o futuro ele trará um mix de soluções. Nesse mix de soluções vão de sementes modificadas ou melhoradas, você tem produtos biológicos, produtos químicos, você tem muita tecnologia que vai entrar no campo para que você tenha precisão na aplicação, aplique só aquilo que é necessário. Então o futuro está caminhando para uma integração de diversas tecnologias, onde você vai ter um uso mais racional e adequado de todas elas. É muito importante que haja um diálogo o mais claro possível entre os agricultores e os apicultores. O agricultor ele deve usar as boas práticas agrícolas, usar os produtos só quando for conveniente, e os apicultores devem tomar os cuidados com as suas colmeias. Para que a gente reduza essa eventual redução na quantidade de abelhas, nós temos que identificar corretamente o problema, realizar estudos visando encontrar técnicas cada vez melhores e fazer uma boa comunicação para o agricultor, ou seja, que haja uma assistência técnica eficiente. Cada vez mais nós temos bons especialistas se envolvendo no assunto e certamente nós vamos encontrar soluções que permitam uma convivência harmônica entre produtores rurais e produtores de abelhas. Nós criamos algo que a gente chama de o ciclo do mel. Nós convidamos os apicultores da região, através de uma associação, a colocar suas caixas em vários fragmentos de mata próximos aos nossos canaviais, dentro das nossas áreas. Isso foi muito positivo para o apicultor, porque ele consegue tirar a renda dele e produzir o seu produto. Foi muito positivo para a empresa, porque você tem um marcador biológico. Se você tiver problema com as abelhas, quer dizer que você está tendo problema com a sua aplicação e você tem que melhorar algo. E é excelente para a sociedade. Porque, primeiro, a sociedade tem certeza que você não está aplicando de maneira correta. E segundo, para cada caixa de mel, são 1.200 caixas, os apicultores nos pagam 1 litro de mel como arrendamento. E a gente doa esse mel para uma ONG da região, que é a Casa Santa Maria, que nós temos um vínculo muito forte com ela. E no ano 2019 você vai ter lá um número total. Esse número total, que em cima tem as subdivisões dele, é normalmente colocado pela mídia como o número de produtos e agrotóxicos que teriam sido liberados para uso no Brasil. Tá? Só que se você olhar nas linhas anteriores, você vai verificar que lá tem produtos biológicos, tem produtos técnicos e produtos formulados. O produto técnico, ele não vai para o produtor. O produtor só utiliza produto formulado. Então, desses diversos, um número bem menor, eu diria que 50% a 60% apenas, que seriam produtos que efetivamente são químicos e que vão para o produtor. Tá? Desses todos, apenas um é novo. Todos os outros são produtos genéricos. O que significa isso? Significa uma nova marca comercial de algo que já existia no mercado. Isso não significa que você vai ter um uso maior. E o mais importante é lembrar que esses produtos que foram aprovados, eles fazem parte de um esforço que começou há 8 anos atrás. Você não vê nenhuma outra medida acontecendo no outro sentido. No sentido de como qualificar melhor esse uso, como qualificar o produtor para melhor esse uso, quais são as alternativas que ele acontece. Então essa liberação tem um efeito de ampliação e ao mesmo tempo faltam políticas públicas de assistência técnica ao produtor, outras formas de se trabalhar, outras políticas que garantam que esses produtos sejam melhor utilizados e que haja o interesse da redução desses produtos. Quem recomenda o defensivo agrícola ou o agrotóxico? O vendedor. O vendedor tem metas. Então, quanto mais ele vender, melhor. Então, tem que começar a resolver por aí.
Puxa, mas como é que vai resolver isso? Vamos pegar o CREA, não tem CREA? Né? Não tem que fiscalizar? Alguém tem que fiscalizar isso, não é o agrônomo que assina? Então vamos ver como é que assina, vamos criar uma fiscalização mais efetiva nisso. Hoje entra no Brasil, por contrabando, uma quantidade de 2,4-D enorme. A Anvisa proíbe, é proibido usar. Mas todo mundo usa. E todo mundo sabe que todo mundo usa. Tá? Muita gente usa. Tá? Então não é um problema de legislação, nem um problema de marco regulatório, é um problema de polícia. Problema de polícia. Não pode entrar, é proibido. A gente não pode falar em sustentabilidade enquanto a gente ainda usa a quantidade de agrotóxicos que a gente usa, da forma como a gente usa. A gente não pode falar em sustentabilidade enquanto a gente ainda converte 1,5 milhões de hectares de vegetação nativa. A gente não pode falar de sustentabilidade enquanto a gente ainda tem 60 milhões de hectares de áreas degradadas e pastagens degradadas. A gente não pode falar de sustentabilidade enquanto ainda tem comunidades tradicionais sendo expulsas das suas áreas de produção. O sustentável é você impactar menos o solo de forma inteligente, é você preservar, é você gerar renda, é você empregar pessoas, é você levar desenvolvimento para um município. Tudo isso é a sustentabilidade, é conseguir produzir gerando valor em toda a comunidade em que você está inserido. A inovação e a tecnologia já mudaram a vida nas grandes cidades. O que pouca gente sabe é que elas também estão mudando a vida no campo. Nós somos uma empresa de agricultura digital, é uma coisa nova no mercado. Nosso propósito é trazer o mundo digital para dentro da agricultura. Basicamente o que a gente faz é o processamento de dados, de grandes quantidades de dados, para que esses dados gerem informações. Imagina que é um grande Wi-Fi industrial, esse que você tem na sua casa mesmo, mas que em vez de pegar lá centenas de metros, a gente consegue conectar devices a 50 quilômetros, por exemplo. Se a gente lembrar o que era a produção de milho, trigo e soja 20, 30 anos atrás, era basicamente mecânica. Então você tinha que subir em cima de um trator, ir lá, arar a sua terra, trazer isso para dentro do seu armazenagem. Hoje a gente já consegue, com o digital, enxergar essa atividade dentro de um centro de controle. Ou essa informação do que foi realizado pode vir para dentro de um tablet ou dentro de um celular. Eu acho que isso acaba atraindo o jovem, ou seja, ele olha a produção agrícola de uma maneira diferente, aonde você está inserido dentro do mundo que ele vê todo dia. Eu vejo que a agricultura orgânica precisa evoluir muito em termos de manejos diferentes e de equipamentos diferentes, que a agricultura convencional já tem equipamentos para fazer agricultura em larga escala e a agricultura orgânica está para trás nisso em termos de equipamentos. Mas em termos de tecnologia é mudar um pouco o olhar, é olhar um pouco que tipo de tecnologia que eu preciso ter para não matar os efeitos gratuitos que a natureza pode trazer para mim. Esse tipo de tecnologia, a agricultura orgânica precisa investir em equipamentos, em manejos para potencializar o que eu chamo dos fatores gratuitos da natureza que trabalham 24 horas, 7 dias por semana para você. A gente tem hoje acesso a satélites de alta resolução, que basicamente no início foi utilizado muito para acompanhar o dia a dia da plantação. Do ponto de vista de tecnologia, a gente não tem desculpas hoje mais para não acompanhar essa atividade de uso de solo. Eu diria que a maior parte do desmatamento que acontece no Brasil hoje, ele é feito por atividades clandestinas. Do ponto de vista do que o governo tem controle hoje, ou seja, todos os agricultores que declararam as suas áreas de produção e as suas áreas de preservação permanente, é muito difícil você encontrar uma pessoa que deliberadamente vai lá e realiza uma plantação numa área que não deveria ser realizada. Então, acho que o controle tem que ser realizado através do processamento, da interpretação, através de algoritmos dessas imagens, e o envio dessa informação do alerta ser mais ágil em relação aos órgãos competentes. A vida nas grandes cidades tem uma relação direta com a produção do campo. Um não existe sem o outro. A grande questão é como encontrar um modelo que alie a produção rural e o desenvolvimento sustentável. Esse é o grande desafio.
Além da gente manter os recursos naturais do planeta, nós precisamos recuperar o dano que a gente já causou. Esse dano está muito ligado às florestas, principalmente. Nós desmatamos muito, né? A nossa legislação aqui no Brasil, o Código Florestal, pede que as matas ciliares, por exemplo, sejam recuperadas. Então, a TNC está fazendo um esforço muito grande para recuperar, junto com vários atores locais e outras entidades, empresas, cidadãos, para recuperar essas áreas. Principalmente essas áreas, porque essas áreas estão diretamente conectadas com a qualidade e a quantidade de água nas bacias, né? Então é muito importante, tanto para a agricultura quanto para a área urbana. Além disso, tem a questão de resgatar a biodiversidade. Então, espécies que estão em ameaça de extinção, a gente pesquisa, a gente tem um corpo de especialistas que trabalham em restauração, sempre trazendo a maior diversidade possível de espécies florestais para que essa recuperação copie, né, um pouquinho mais do que a natureza tinha originalmente. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando no Brasil com o que se chama Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. São 6 programas cujo principal piloto é a tal integração lavoura-pecuária-floresta. É um modelo de tecnologia sustentável notável para o mundo tropical inteirinho, não só para o Brasil. América Latina, África e Ásia já estão copiando esse modelo. O primeiro projeto da Liga do Araguaia foi o Projeto Carbono Araguaia, onde nós nos associamos à Dow AgroScience, que era patrocinadora das Olimpíadas, e terminou fazendo um projeto de parceria. A gente mensurou as categorias de intensificação e as categorias de emissões de carbono, de captura de carbono, em 24 propriedades. Esse projeto Carbono Araguaia foi o primeiro projeto da Liga onde a gente começou a desmistificar e começamos a entender também essa questão do carbono, que na verdade não é um problema, é uma grande oportunidade para o Brasil, porque a gente pode ter uma carne carbono neutro, a gente pode ter uma carne de baixo carbono e podemos ter sistemas produtivos aí com a integração lavoura-pecuária floresta principalmente, que são capturadores de carbono. Então assim, é mais um elemento para a gente fazer pesquisa nos trópicos e para a gente poder, no médio prazo, ter um selo na nossa carne carbono neutro e agregar valor a esse nosso produto que está sendo produzido com uma consciência aí em relação ao carbono, sem prejudicar. Viver de maneira sustentável, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver com restrição da qualidade de vida. A gente está falando de mais qualidade de vida para um número maior de pessoas, para um bem-estar coletivo. É simplesmente um modelo mais inteligente. Nós todos estamos sentindo os efeitos da mudança climática e isso tem impacto para as cidades, para o campo, para as pessoas. Então eu acho que o tema está realmente num momento muito bom para ser discutido e para que a gente possa encontrar formas mais sustentáveis de viver, na verdade. Nós estamos vivendo mais, então vamos assegurar que todo mundo viva bem, com qualidade de vida. Então nós vamos ter que achar uma solução. Se nós queremos que as pessoas vivam bem, vivam mais, que a gente consiga reduzir todas as desigualdades e por aí vai, e queremos alimentar essas pessoas, nós vamos ter que achar a solução. E eu acredito que nós somos capazes de encontrar essa solução. Então eu acredito que nós somos capazes de alimentar 10 bilhões de pessoas e ainda manter esses ecossistemas que são fundamentais para que a espécie humana sobreviva. A sustentabilidade nada mais é do que a tradução, é uma síntese da expressão desenvolvimento sustentável. E para a gente entender essa expressão desenvolvimento sustentável, a gente precisa definir o que é desenvolvimento. Desenvolvimento não são bens materiais. Desenvolvimento não é a capacidade de produzir coisas. Desenvolvimento é o que a gente faz com essas coisas. O desenvolvimento sustentável é uma noção que pertence à ética. A ética do século XXI é a ética do desenvolvimento sustentável, isto é, da justiça, da democracia, da participação e de uma relação que nos permita regenerar
os serviços ecossistêmicos que até aqui nós temos destruído.